Queridos irmãos, quero contar para vocês uma pequena história de um senhor que era marinheiro, navegante, há muitos e muitos anos. Ele tinha muita experiência em alto mar. Ele navegava por anos e anos e tinha muita, mas muita experiência em alto mar. No seu barco, ele já havia enfrentado inúmeras tempestades, muitas das vezes sozinho e em situações de perigo. Enfrentava várias e várias tempestades. Contudo, com toda a sabedoria e o conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos, ele sabia como agir diante das adversidades, diante das tempestades que surgiam, com todos os equipamentos necessários, com a calma, com a paciência, com a competência que ele enfrentava em qualquer tempestade que surgisse. Esse marinheiro havia acumulado uma sabedoria imensa, fruto de anos de experiência, que garantia sua sobrevivência. No entanto, ele tinha um filho jovem, que nunca havia navegado, mas conhecia que seu pai era marinheiro, navegava, passava semanas, meses, tempos em alto mar. Certo dia, o rapaz decidiu se aventurar sozinho também, em alto mar. Seu pai, preocupado, quis oferecer conselhos, instruções de sabedoria, como navegar, como ir até o alto mar, como passar alguns dias lá. Ele quis passar esses conselhos, ele quis passar essas instruções, mas o jovem se recusou. Ele queria aprender por conta própria, mesmo sem experiência. Despreparado, o jovem não observou as condições climáticas do tempo antes de sair, antes de partir para viajar. E ao longo do dia, já no primeiro dia, o tempo mudou completamente, resultando em uma grande tempestade. Sem equipamentos adequados, sem conhecimento ou sabedoria que seu pai queria ali compartilhar, ele se viu em apuros, desesperados, a ponto de naufragar, a ponto de virar o barco. Mas o seu pai, experiente, prevendo que isso poderia acontecer, estava em outro barco mais próximo dele, nas proximidades. E ele estava lá preparado para resgatar o seu filho. Ele estava lá para salvá-lo da tempestade, do perigo do mar aberto. Aquele homem experiente, com toda a sabedoria, sabia que o seu filho ia estar em apuros, ia estar em perigos, mas ele estava lá para salvá-lo. Com sua sabedoria e amor, o pai estava lá para proteger e garantir sua segurança, mesmo diante da imprudência do filho, mesmo depois do filho negar as instruções do pai. O seu pai, com todo amor, com todo carinho, estava lá para proteger o filho. Assim é a vida de quem caminha sem as instruções e a sabedoria divina. Muitas das vezes nós passamos por tempestades, por adversidades, porque não seguimos as instruções do nosso Pai. Não se atentamos à palavra do Senhor. E muitas vezes passamos por tempestades e dificuldades, porque não queremos as instruções, recusamos as instruções do Senhor. Por isso o livro de Provérbios nos guia como um farol, especialmente quando Salomão exorta: filho meu, não se aparta essas coisas dos teus olhos. Não se aparta essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso. Por isso veremos que a sabedoria divina traz segurança, traz paz para a nossa vida, traz conforto.
nos traz de forma correta para seguir a nossa vida todos os dias. Por isso o texto nos ensina como viver uma vida marcada pela sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria não vem de mim, não vem de você, vem de Deus. E assim eu quero propor o tema nessa manhã, a sabedoria que conduz à segurança. Guarda isso, a sabedoria que conduz à segurança. Observe que Salomão usa sempre essas palavras como um chamado paternal. Filho meu, filho, filho, filho meu. Esse tom revela uma relação de amor e cuidado. Esse tom revela essa relação do pai com o filho, do amor, do cuidado, do carinho. Filho meu, mostrando que a sabedoria do pai é essencial para nossas vidas. O primeiro ponto que eu quero destacar é a instrução do pai é o valor da sabedoria. A instrução do pai é o valor da sabedoria. O verso que nós lemos, o verso 1 aí, o 21 no caso, fala: filho meu, não se aparta essas coisas dos teus olhos. Não se aparta essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso. A repetição das palavras filho meu, transmite um profundo senso de cuidado e a proximidade. Como já foi falado, essa série trata de o quê? Filho meu, filho meu. Então esse senso profundo do cuidado do pai. Essas palavras não são apenas um gesto de encorajamento, mas uma expressão do amor de Deus para cada um de nós, para o povo da aliança, que Ele deseja guiar os nossos passos em meio às dificuldades, armadilhas e desafios da nossa vida. As dificuldades e as armadilhas que surgem em tua vida e minha vida. Salomão enfatiza a importância de nunca abandonar o ensino de Deus. Não se aparta dessas coisas, não desvia os teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria. Não aparta. Não tira os seus olhos disso. Essa é a verdadeira fonte de sabedoria. Ele nos exorta a manter os olhos fixos na sabedoria divina. Mantenha os olhos fixos. E o principal ponto para o filho aqui é o que, meus irmãos? É ouvir e manter os olhos naquilo que o pai está falando. É ouvir, é manter os olhos fixos, é seguir as instruções. Esse é o ponto principal para mim e para você, que é filho, que somos chamados povo de Deus, filhos de Deus, é ouvir a palavra, é obedecer e seguir a sabedoria. John Knox usa essa frase dessa forma: meu filho, nunca perda de vista o que eu estou lhe dizendo. Nunca perda de vista. Nunca. Por que o texto fala dessa forma? Porque é muito fácil, meus irmãos, nós, pecadores, falhos, ilimitados, desviar os nossos olhares de Cristo. É muito fácil. É fácil demais. Não é só para uma criança que está caminhando, não é só para um adolescente, para um jovem, para uma pessoa já na sua fase de 20 a 30 anos, mas para todas as pessoas de todas as idades. É muito fácil todos nós desviar os nossos olhares e tirar o nosso foco da palavra do Senhor. Há muitas coisas nesse mundo que tiram a nossa atenção.
que nos desanima, as tempestades que surgem no meio do caminho, as provações, os desafios que nos distraem. É muito fácil, por isso que ele exorta, não tira os olhos. É muito fácil a nós nos afastarmos os olhos da sabedoria divina. Por isso ele exorta, não desvie os teus olhos e guarda a verdadeira sabedoria. Guarda a sabedoria em teu coração e medita nela de dia e de noite. Quem aqui nunca se sentiu desanimado a ponto de jogar o balde para cima, jogar a toalha, como diz o ditado, chutar o pau da barraca? Todos nós, muitas das vezes, passou por momentos assim. É muito fácil, nós queremos desviar a atenção, os nossos olhos, o nosso coração inclinar, pender para aquilo que não é do agrado do Senhor, aquilo que não são as instruções e sabedoria de Deus. E se nós percebermos o contexto geral do capítulo 3, capítulo de Provérbios 3, todo o contexto, Cristo Jesus, Ele é essa sabedoria preciosa para ser desfrutada. Cristo Jesus é a sabedoria preciosa a nós temos, para que nós desfrutamos dele. Como diz no verso 19, Ele é a árvore da vida. Quem que estava desde o princípio no jardim do Éden, e quem está lá relatando, João relatando no Apocalipse, a árvore da vida. E aqui nós vemos no capítulo 3, que Ele é a árvore da vida. Ele é a sabedoria que nunca se esgota. Cristo é a sabedoria que nunca se esgota, para mim e para você. E o apóstolo Paulo disse isso aos Coríntios: Jesus é a sabedoria de Deus, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. A sabedoria divina, meus irmãos, são essencial para a nossa caminhada diária, são importantíssimo. Ela não apenas nos orienta, mas também nos protege de tropeços espirituais. Ela nos protege, nos guia para que nós não tropeçamos. As instruções do Pai, de Deus, para a minha vida e para a tua vida, nos ensina como lidar com as tempestades que surgem em nosso caminho. Ele nos ensina a verdadeira sabedoria, como diz o texto, que vem de Deus, traz estabilidade, segurança e confiança, mesmo em tempos difíceis. Cantamos aqui louvores, dizendo que Deus nos protege, que Deus nos salva, que nós devemos ter a confiança em Deus. Hinos, será que nós cantamos apenas da boca para fora, ou temos isso fixado em nosso coração, que Ele é a nossa segurança em tempos difíceis? Como cristãos, somos chamados a buscar essa sabedoria na palavra de Deus, e manter em nosso coração, confiando que Ele nos sustenta em todas as circunstâncias da vida, todas elas. Dessa forma entendemos a definição da verdadeira sabedoria.
A sabedoria, no contexto de Provérbios, não é apenas um conhecimento. A definição da verdadeira sabedoria não é apenas um conhecimento, mas uma aplicação prática da vontade de Deus em nossas decisões da vida no dia a dia, em nossas decisões como cristão, como crentes, como servos e servas do Senhor. A verdadeira sabedoria está no como nós vamos agir neste mundo caído, nesse mundo que já é do maligno, nesse sistema. Como você, como eu, como nós, povo de Deus, vamos agir com sabedoria diante desse mundo, no teu trabalho, na faculdade, na escola, na rua. A definição da sabedoria aqui, que fala é isso, não é apenas o conhecimento, mas é a prática, a aplicação diária da vontade, da lei do Senhor em nossas vidas. E o bom senso refere-se à capacidade de discernir e julgar corretamente. Saber discernir, saber julgar corretamente, ou seja, ter uma cosmovisão bíblica. Ter a nossa mente, nosso coração, nosso olhar pautado na palavra do Senhor. Ter uma cosmovisão biblicamente, as instruções do Senhor em nosso coração. Porque lá fora, as pessoas enxergam a sabedoria como esperteza. O povo lá fora, o ímpio, o descrente, enxerga a sabedoria de ser esperto, de querer ser mais esperto, mais do que o outro, a ponto de passar a perna, a ponto de querer comprar algo de você e querer não pagar ou comprar algo por um valor e querer passar por um valor absurdo. No mundo lá fora é isso. A sabedoria para eles é dessa forma. É querer passar a perna um no outro. Isso que é sabedoria para ele. É agir como malandro, esperteza. Mas a verdadeira sabedoria vem de Deus. É ela que nos ensina a viver com humildade. É ela que nos ensina a agir como amor e justiça. Não a minha justiça, não a nossa justiça, mas a justiça de Deus. Essa sabedoria não busca vantagem sobre os outros, sobre as outras pessoas, sobre o teu próximo. Não, mas guia as nossas ações para promover a paz, para promover o amor, para promover a justiça, para promover o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ela nos ajuda a discernir o que é certo e o que é errado, e tomar decisões baseadas em princípios eternos, e não interesses momentâneos. Ela nos transforma de dentro para fora, moldando o nosso caráter, nos aproximando do propósito que vem de Deus, que Deus tem para nossas vidas. Quando ouvimos essa sabedoria, agimos, meus irmãos, com um ato de fé e submissão diante de Deus. Quando ouvimos a sabedoria do Senhor, quando a palavra do Senhor fala: ouve, filho meu, e não se aparta dessas coisas, ouve a sabedoria, as instruções. Quando ouvimos isso, agimos com um ato de fé e submissão a Deus, reconhecendo que as nossas próprias forças e conhecimentos são limitados, são rasos, e que dependemos sim da orientação divina para trilhar o caminho certo, para seguir a tua vida, a minha vida, para seguir esse trajetório, essa peregrinação com essa sabedoria.
Pense comigo, um cirurgião habilidoso que sabe exatamente onde e como operar. Quem que já assistiu aqui a alguma série, algum filme? Tem até um filme, eu não lembro o nome, um filme do médico que ficou muito famoso. E ele sabia agir no momento certo, na hora certa, e como cortar ali, usando o seu instrumento certo para operar a pessoa no momento exato. Ele sabia agir, ele tinha aquela sabedoria. O médico, ele não pode errar o corte. O médico, ele não pode fazer qualquer coisinha que venha prejudicar o paciente. Ele que tem que ter toda a sabedoria, instrução, instrumento para saber operar e aquela pessoa sobreviver de uma cirurgia. Assim é a sabedoria em nossa vida. Ela nos capacita a agir com precisão e nos momentos certos. Porque se nós não sabemos agir no momento certo, isso pode acontecer um grande estrago em nossas vidas. Pode trazer um grande prejuízo. E certamente, eu e você já agimos em momentos e agimos sem sabedoria, que depois nós acabamos se arrependendo, acabamos vendo o resultado daquilo que não foi bom, porque não agimos de acordo com a vontade de Deus. Por isso, essa é a verdadeira sabedoria para a vida. É para a vida, como diz o texto. Olha o 22 que diz: porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Salomão explica que a verdadeira sabedoria traz vida para a alma e adornamento para o pescoço. Isso simboliza tanto o benefício interno da vida espiritual e vigor, quanto o impacto externo, um testemunho visível de uma vida sábia, de uma vida pautada nas Escrituras. A verdadeira sabedoria precisa ser guardada, pois só em sua observância é que o filho descobre o significado do bom senso. Só na observância da verdadeira sabedoria da palavra de Deus que nós descobrimos o bom senso, a verdadeira sabedoria. Guardar essa sabedoria produz dois resultados que nós tiramos do texto aí. O primeiro deles é a salvação da vida eterna para a nossa alma, pois a alma só tem vida quando tem um encontro pessoal com o próprio Deus da sabedoria. Não é assim que diz o texto? Porque serão vida para a tua alma. Então, o primeiro dele é a salvação que nós temos da vida eterna para a nossa alma. Pois a alma só pode ter vida, e vida em abundância, e vida eterna, que isso não é um resultado depois da morte, mas é um resultado já agora, imediato, desfrutando da vida em abundância com Cristo aqui e agora, da vida eterna aqui e agora, quando nós temos um encontro pessoal com o próprio Deus da sabedoria. O segundo resultado é o adorno, como diz aí o texto. A sabedoria é como um belo colar de ouro ao redor do pescoço. Um colar raro, precioso, raríssimo e muito caro. Ela embeleza, enriquece a gente. Quando uma mulher vê outra mulher com aquele colar lindo, deslumbrante, maravilhoso, ela fica encantada, porque sua amiga está com um colar lindo e belo. Aqui é o que diz o texto. A sabedoria é um belo colar, é o adorno, é algo raro, é algo precioso, é algo valioso. Ela embeleza a nossa vida, ela enriquece a nossa vida.
E isso é quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente. Conhecemos ao mesmo tempo o caminho da vida, e o caminho da vida é um caminho de beleza. Esses tempos atrás, já tem uns 2, 3 meses, eu postei um texto, eu fiz um texto, tentando observar e tentando enxergar a vida em um todo. E o título do texto é A Vida Linda e Bela para Ser Vivida. E muitas das vezes nós não observamos isso. Que a nossa vida é no meio das tempestades, no meio das dificuldades, no meio das lutas. A nossa vida é linda e bela para ser vivida. Principalmente quando nós estamos com Cristo. E aqui a beleza da vida é produzida pela sabedoria. Essa beleza da vida, que é linda e bela, é produzida pela sabedoria de Deus em nossas vidas. Não é uma ilusão ótica, mas é a expressão da própria beleza de Deus refletindo em nós. É a beleza de Deus refletindo em nós, a sabedoria de Deus refletindo em nós. Por isso essa sabedoria nos capacita a discernir o que é bom e mal, fortalecendo nossa capacidade de tomar decisões corretas e evitar caminhos perigosos. Por isso Salomão aqui destaca os benefícios de quem ouve essa sabedoria. Primeiro aí no versículo 22 nós lemos que traz vida para a alma. A sabedoria traz vitalidade espiritual, meus irmãos. Assim como o corpo precisa de alimento, nossa alma necessita da sabedoria divina para florescer, para caminhar, para desfrutar da beleza da vida. Também adorno ao pescoço, como diz aí também no verso 22, aqui o adorno representa, como eu já falei, honra e beleza. Quem vive com sabedoria reflete virtudes da beleza de Deus em sua vida. Reflete virtudes da beleza de Deus em sua vida. E isso traz respeito. Isso traz, a pessoa te enxerga e vê o próprio Cristo em você. Assim no verso 23 também diz, então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçarás o teu pé. A metáfora dos olhos e pé aqui ressalta a necessidade de vigilância, meus irmãos. Observe que ele trabalha com os olhos e com os pés. Não tira os olhos e guarda os teus pés. É a necessidade da minha vida e tua vida, de todos nós, termos vigilância. Não só sabedoria, mas vigilância. Os nossos olhos devem permanecer fixos para andar no caminho correto, evitando distrações que nos afastam da verdade. Quando recebemos o conselho de sabedoria, podemos andar seguro. Assim como um pai guia o filho em uma estrada, Deus nos chama a olhar firmemente para Ele e confiar em sua direção. Mesmo quando o mundo tenta nos atrair com falsas promessas. Aqui a palavra está dizendo, não aparta os teus olhos da sabedoria, e eu guardarei os teus pés. A necessidade de vigilância, de confiar, de saber que Ele está nos guiando, olhando com os olhos permanentes fixos no Senhor para caminhar. Por isso, há uma segurança em nosso caminho, no 23 aí. A sabedoria funciona como um escudo, protegendo-nos dos perigos, da imprudência que surge no meio do caminho. Por isso que quando nós andamos seguro, porque nós observamos a sabedoria
fixando os nossos olhos, e nós andamos em segurança, como diz o texto aí, andando seguro pelo caminho, andará seguro em teu caminho, para que não tropeças. Viver nos caminhos de Deus traz a segurança que podemos andar com prudência e retidão. Temos um caminho firme e seguro, sem cair, sem tropeçar. E mesmo se um dia eu e você tropeçarmos no caminho, não vamos cair. Assim como diz o Salmo 37, 24, pois o Senhor sustenta a nossa mão. Ele sustenta a minha mão e a tua mão. Porque foi Ele que nos chamou. Ele guarda os nossos pés, Ele sustenta a nossa mão, porque, como eu já falei, é muito fácil eu desviar os olhares da verdade, é muito fácil pelo caminho eu tropeçar, é muito fácil pelo caminho eu rejeitar a verdade, o conselho do Senhor. Se fosse por mim e por você, essa manhã nós não estaremos aqui. Mas Ele tem sustentado a nossa vida, Ele tem guiado a nossa vida, Ele tem nos orientado com a sabedoria. Perceba que quando o filho guarda a verdadeira sabedoria, ele obtém o favor da vida, com a promessa de estar seguro em seu caminho, de deleitar e descansar. Esse conjunto oferece uma segurança completa em todos os tempos, difícil, que eu e você passamos. Quando caminhamos com sabedoria, não vamos tropeçar com os pés, e até mesmo quando estamos dormindo, descansando, nós podemos desfrutar do descanso e a confiança do Senhor em nosso coração. A sabedoria nos livra dos sofrimentos causados pela ansiedade, pela angústia, pela aflição, pelas lutas diárias, mesmo quando atravessamos as diversidades que surgem pelo caminho, as tempestades, o sono do justo é suave, como afirma o texto aí. Portanto, o descanso em Deus é fruto da fé em Cristo Jesus e da sabedoria que vem daquele que conhece todas as coisas. O descanso em Deus, meus irmãos, é fruto da fé em Cristo Jesus e da sabedoria que vem daquele que conhece todas as coisas. Assim, no verso 24, aí diz: quando te deitares, não temereis, e ao deitar-se-ás, o teu sono será suave. Olha que interessante. Isso também nos traz um alívio. Com tanta preocupação, com tanta luta, com tanta dificuldade, você, servo do Senhor, pode deitar e descansar, que o seu sono será suave. As pessoas vão deitar aí fora, aí, ó, com aquela preocupação, com aquela angústia, com aquela aflição, com aquela dor no coração, é isso, é aquilo, é um monte de coisa. Eu e você também tem essas monte de coisas, essas preocupações. Não é só o ímpio lá fora, não. Nós temos conta vencendo, parente no hospital, é isso, aquilo. Nossa, a preocupação é serviço, é isso, é aquilo. É filho crescendo, é filho desobediente. A cabeça chega no dia a 1000 por hora. Mas eu posso deitar no meu travesseiro e descansar. Dormir tranquilo, ter o sono será suave, tranquilo, porque eu tenho a plena confiança que todo esse caos que qualquer um passa, até um servo do Senhor, pode descansar em Deus, porque Ele está cuidando de todas as coisas. Ele está me moldando a tempestade. Ele está trazendo para que eu conheça a sabedoria, a verdadeira sabedoria de viver de forma que glorifica Ele.
Então, aqui traz o alívio de deitar e não temer. Deitar e dormir tranquilo, um sono será suave. Aqui destaca a paz e a tranquilidade que vem da confiança em Deus, meus irmãos. Como eu falei, nós cantamos, mas e na prática? E na realidade? Será que descansamos em Deus? Será que confiamos em meio ao caos, em meio à tempestade? Será que ao deitar na tua casa você tem que tomar 3, 4, 5 remédios para dormir, porque senão você não dorme? Ou você apenas ora, entrega na mão de Deus e fala: Deus, em Ti eu descanso. O filho se sente seguro que ao deitar ele descansa, está sob a proteção divina, não há motivo para temer, e o sono dele será tranquilo e restaurador. O sono nosso será tranquilo e restaurador. Sono tranquilo, o texto promete que a sabedoria traz paz interior, resultado de um descanso livre, sem ansiedade. A segurança proporcionada pela verdade, pela sabedoria, é destacada na promessa de que, ao manter os nossos pés, não vamos tropeçar, e ao dormir, vamos descansar. Mesmo diante de desafios e provações, Ele nos dá estabilidade e proteção das quedas espirituais, do descanso do nosso sono. Essa sabedoria nos equipa para enfrentar as tentações e perigos que surgem no caminho, oferecendo a direção e forças renovadas em momentos de fraqueza. Agora pensa comigo, meus irmãos, uma criança que caminha de mãos dadas com o seu pai, em uma rua movimentada, uma rua muito perigosa, com muitos carros cruzando. Se ela for atravessar, certamente o carro vai pegar ela. Mas o seu pai está com ela de mão dada. Seu pai está protegendo na hora certa, que vai atravessar a rua no momento certo. Ela se sente protegida, porque seu pai está ali protegendo ela. Ela sabe que nada pode temer e que nenhum carro vai pegar ela, porque o seu pai está com ela. No entanto, ao cair da noite e ao deitar, essa criança pode se sentir insegura por estar sozinha. Agora não tem mais o carro, mas agora ela tem medo do bicho-papão. Ela não está mais na rua com os carros para lá e para cá. Agora ela vai deitar. Mas ela tem medo do escuro e do bicho-papão, como qualquer criança hoje em dia às vezes tem. Mas ainda o seu pai está ali com ela. Seu pai continua lá, garantindo a proteção e a segurança de que nada irá acontecer. O seu pai não esteve protegendo ela só ao atravessar da rua, mas seu pai está lá com ela no quarto, ou quando ela for deitar. Assim é o cristão que caminha com Deus. Sabemos que estamos seguros em todos os momentos. Em todos os momentos, não é só na hora que você vai atravessar a rua, não, mas na hora que você vai deitar e dormir, Deus está lá com você. Então podemos dizer as mesmas palavras do salmista que diz: eu me deitei e dormi, acordei e levantei, porque o Senhor me sustentou. Eu deitei e dormi com sono suave, tranquilo. Levantei e caminhei, tive o meu dia normal, porque normal assim, com muitas tempestades, mas o Senhor me sustentou. Por isso, o último ponto é a confiança que vem da sabedoria. Por fim, o texto destaca o resultado da confiança em Deus: a paz e o descanso. A sabedoria permite que dormimos tranquilos, sem medo do mal repetindo
ou dos perversos. Essa confiança repousa na certeza de que Deus está trabalhando por nós, mesmo quando estamos em repouso. Olha o que diz aí o 25 e o 26. Não temas o pavor repetindo, nem a remitida dos perversos, quando vier, porque o Senhor será a tua segurança, e guardarás os teus pés de serem presos. O texto que lemos, meus irmãos, repete mais uma vez: não temas. Não temas o que aqui ele diz? O pavor. Isso é repetido, enfatizando a importância de confiar no Senhor. Muitas das vezes, muitas coisas vêm como um pavor repetindo em nossas vidas. Aquilo acontece, acontece, e acontece de novo, e acontece de novo. Quando você menos esperou, passou por uma situação, uma prova, uma luta, acontece de novo. Aquele pavor de... Mas devemos observar, como foi dito no começo do sermão, mantenha os olhos fixos no Senhor. A sabedoria divina nos orienta a não temer o pavor, seja da tempestade que surge ou das dificuldades do dia a dia que enfrentamos. Como diz o finalzinho do versículo 25 para o 26, olha o que vai dizer aí. Quando vier, o Senhor será a tua segurança. Ou seja, vai vir, mas Ele será a tua segurança. Mais uma vez Ele reforça que guarda os nossos pés. O texto que nós lemos do 21 ao 26, Ele vai dizer que guarda os nossos pés. Meus irmãos, podemos descansar plenamente, confiando na soberania de Deus e seguindo as instruções de sua sabedoria. Ele nos deixou para que possamos viver no dia a dia em nossa vida comum, como homens, mulheres, filhos, pais, mães, como pessoas normais, comuns, que sofrem, que têm lutas, que têm dificuldades. Por mais que muitas das vezes passamos por todas essas dificuldades, podemos descansar e confiar em Deus, aquele que, como eu falei, como a palavra fala, que nos chamou antes da fundação do mundo, que antes de dizer haja luz, Ele te escolheu. É nele que nós vamos descansar. Ele que está cuidando de você no meio de toda a tempestade, no meio da dificuldade. É Ele que você pode deitar e dormir num sono tranquilo, restaurador, mesmo que você tenha umas preocupações para pagar, para fazer,